Fala pessoal, beleza? Júlio aqui, ah, preparando um sermão em Jó capítulo 9. Esse vídeo ele tá um pouquinho diferente, a gente está fazendo algo que a gente normalmente não faz nessa divisão de tela, mas eu achei que ia ficar bom para vocês observarem. Ignorem o fundo, que é a minha cozinha, mas o conteúdo tá aqui todo para vocês, tá bom? Fica comigo nesse vídeo porque aqui eu vou mostrar para vocês como que eu monto um sermão, como que eu monto, na verdade, um esqueleto de um sermão, porque depois a gente segue para umas outras etapas, que são as repetições, os ensaios, as gravações, até que esse esqueleto vire o sermão pronto. Mas o processo de criação ele é muito importante, vocês vão poder seguir os meus passo a passo, né? Tudo aquilo que eu faço para transformar o texto, ou melhor, paga isso que eu falei, para extrair do texto, melhor dizendo, um sermão, que vai virar uma pregação futuramente, tá bom? O texto base é Jó capítulo 9, e eu já começo desde já explicando por que é que eu escolhi esse texto. Deixa eu quebrar a linha aqui. Eu escolhi esse texto porque eu estava fazendo leitura de um livro do Paul Washer, chamado O Poder do Evangelho e Sua Mensagem, e ele citou esse capítulo de Jó, que eu já havia lido, mas eu nunca havia me atentado, e me chamou muita atenção quando eu li. Falei, caramba, eu preciso estudar isso. E eu já estudei que a revelação, né, o momento quando o Espírito Santo te mostra algo, é como se a letra do texto ficasse desse tamanho na tua cara, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu nesse caso. Eu vi o texto e, sabe, eu passei para a próxima página, mas a cabeça ficou naquele texto ainda. E depois eu peguei a Bíblia, fui ler e realmente, cara, tem uma preciosidade aqui que eu falei, isso dá uma pregação. Então me acompanha aqui, ó. Esquece aqui a telinha, vem aqui pro texto. Estamos aqui em Jó capítulo 9. Eu peguei do verso 27 ao 35, tá bom? E aí vamos ler aqui. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu aspecto e tomarei alento. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que não me terás por inocente. Isso aqui é Jó refletindo, pensando acerca dele e de Deus. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão, ainda que eu me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão? Ainda me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei, e não temerei, porque não sou assim em mim mesmo. Jó capítulo 9, do 27 ao 35. É preciso deixar claro aqui que eu li o capítulo 9 inteiro. Além de ler o capítulo 9, tenho uma ideia do panorama do livro de Jó. Todo pregador precisa fazer isso também. Mas, bom, eu normalmente separo em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. A minha introdução vai ser do verso 27 ao 32, desenvolvimento e o clímax, que é o cerne da mensagem, é o verso 33, que é esse daqui, ó. Esse aqui é o verbo 30, esse é o verso 33. A minha conclusão está no 34 e o 35. Tá beleza? Vamos lá. Pré-aula. Antes da gente iniciar o conteúdo na aula, deixa eu aumentar um pouquinho essa fonte aqui, que vai ficar melhor de todo mundo ver. Vamos lá, pré-aula. É importante lembrar que estamos fazendo um sermão expositivo, tá?
Eu sou um pregador expositivo, eu prego expositivamente, ou seja, a gente parte do texto e não das nossas próprias ideias. Se você quiser se aprofundar sobre pregação expositiva, a gente tem um material, eu vou deixar aqui no link da bio, onde você pode estudar um pouquinho mais sobre isso com a gente, tá bom? O segundo ponto, nós acreditamos que toda a história da Bíblia gira em torno da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então, fatalmente, independente do texto em que nós do texto que nós usarmos como base da nossa pregação, nós vamos achar uma conexão daquela história com Jesus Cristo. Isso daí é fato. Ah, mas o texto não fala de Jesus. Fala sim, você que estudou pouco. Terceiro, pensamos que cada porção faz parte de um todo. E esse todo, que eu defini como sendo as doutrinas mais amplas da Bíblia, não pode ser ignorado. Ou seja, fatalmente, quando você estiver estudando um texto, Dr. Martin Lloyd Jones fala sobre isso no seu livro Pregação e Pregadores, é o dever do pregador identificar quais são as doutrinas que estão contidas naquele texto. Então, quando você estiver preparando um sermão ou estudando determinado texto, você tem que identificar qual é a doutrina que está sendo tratada aqui. Isso só vai ser possível se você tiver conhecimento de doutrina. Então, você precisa ter conhecimento de doutrina, tá bom? E quarto, precisamos começar o sermão tendo em mente aonde queremos chegar. Ou seja, você não é aquele cara que vai montando e vai ver onde é que vai dar. Não. Você já sabe onde você quer chegar. Você já sabe qual é o teu ápice, o cerne da tua mensagem. Então, você vai montando o sermão para que haja um... O Dr. Martin também tem um termo muito bom para isso que me fugiu à cabeça. Uma progressão de pensamento, ou seja, um tópico vai naturalmente levando ao outro tópico e assim o nosso pensamento ele vai progredindo, tá bom? É assim que tem que ser. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos lá, então. Introdução, pessoal. Toda introdução, acredito eu, a gente tem que localizar o nosso público. O pessoal precisa saber de onde a gente veio, onde é que a gente está, para onde a gente está indo. Então, é importante que o pregador conheça o contexto. Eu coloquei aqui o capítulo 9 do livro de Jó, um capítulo pessimista. Por quê? Pois Jó chega à conclusão que, pelo fato de Deus ser santo e justo, nenhuma de suas tentativas de se justificar seria bem-sucedida, ainda que ele achava que estava sendo injustiçado. Vamos lembrar da história de Jó? O livro de Jó começa falando que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Jejuava pelos seus filhos. Enfim, ele era um cara que a gente pode definir assim, apesar de sabermos que era homem como nós e tinha a natureza pecaminosa, ele era alguém moralmente correto. E a gente sabe de tudo aquilo que sobreveio a Jó, morte de seus filhos, sua saúde foi embora, perdeu seus bens. E a narrativa do livro de Jó são diálogos, são reflexões, são argumentos. E Jó e seus amigos, Jó e ele mesmo, Jó e Deus no final. E aí no capítulo 9, Jó ele chega a uma conclusão. Jó ele se conhecia, sabia que ele era pecador, né? Se a gente voltar aqui um pouquinho, olha o que está escrito aqui. Ainda que eu me lave com água de neve, purifique as minhas mãos com sabão, ainda me submergirás no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Jó sabia da sua natureza, então ele conhecia a natureza de Deus. Ele chega a uma conclusão dizendo, olha, sendo quem eu sou e sendo quem ele é, santo, justo e soberano, é bem difícil que a minha causa seja atendida, mesmo que no meu entendimento eu esteja sendo injustiçado. Esse é o contexto do capítulo 9 e eu começaria a minha pregação, obviamente, situando o meu público.
passando exatamente esse contexto. E aí as pessoas se colocariam no lugar de Jó, e aí eu poderia começar a progredir o meu raciocínio. O pregador não pode tentar progredir raciocínio nenhum se o público e ele não estão na mesma página. Tem que se certificar que você e o teu público estão no mesmo ponto de partida. Porque se vocês partirem errado, não sincronizados, vai haver um certo ruído na comunicação. Então, eu começaria por aí e, obviamente, quase que assim, escancarado, todo mundo já ia identificar isso aqui, ó. A doutrina da queda, ou, se você preferir, a martiologia, doutrina do pecado, onde Jó ele vai explicitamente falar sobre essa doutrina. E aí eu queria ligar com um texto, né, de Paulo, lá em Romanos 7:24, onde ele começa também, bem parecido com Jó, ele começa a linkar uma coisa com a outra. Eu não faço o bem que eu quero, mas eu faço o mal que eu não quero. Que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu aborreço, esse faço. Não entendo as minhas atitudes. Sabe, quando eu olho para os meus membros, eu vejo uma outra lei guerreando. Ainda que no homem interior eu tenha prazer na lei de Deus. E a conclusão de Paulo, lá em Romanos 7:24, é: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo ele chega a uma conclusão meio parecida com a conclusão de Jó, né? E aí ele fala aqui, ó: e eu, sendo ímpio, por que trabalharei em vão? Ou seja, não adianta tentar me justificar diante de Deus. Não adianta trazer Deus para um júri, para um tribunal, tentar dobrar. Ele é soberano, ele é santo e ele é justo. E eu sou um pecador, ainda que o argumento seja muito bom, eu vou estar trabalhando em vão. E aí Paulo vai chegar a uma conclusão parecida e eu ia muito explorar esse tópico com o meu povo, ou com o meu público. Hoje em dia o pessoal quer saber de alegria, felicidade, prosperidade, chave de carro, chave de casa. Não. Eu já ia começar colocando os homens em seus devidos lugares. Somos todos pecadores, somos todos carentes da graça de Deus, né? Eu botei aqui, ó, que é importante salientar ao público a condição caída do homem. O camarada que não se enxerga como pecador, não faz sentido que Jesus Cristo seja um redentor. Para ele não precisa de redenção, então é importante inculcar isso na cabeça do público, né? Nossa condição decaída. E alguns versículos me ajudam, e são versículos que são usados como base para a doutrina da queda e do pecado. Não há um justo, ninguém faz o bem, está lá em Salmos 14:1. Nossas melhores atitudes são para Deus como trapo de imundícia, ou seja, tudo aquilo que fazemos de bom, né? Os nossos atos de justiça, Deus compara com trapo de imundícia. E aí vai fazer TV de casa, vai procurar o que significa trapo de imundícia, tá? E a terceira condição natural do homem é de morte. Lá em Efésios 2:1, Paulo fala que Deus ele nos vivificou quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então, assim, a minha introdução seria derrota, né? A expectativa baixou, tipo assim, rapaz, hoje, né, usando aqui, né, o vocabulário crente, hoje é dia de cajado, o negócio vai ficar estreito. Eu iria mais ou menos por essa linha mesmo. Deu até uma clareada agora, aumentei o brilho aqui do computador. Eu iria por essa linha mesmo, começar bem down, bem na bad mesmo, o pessoal já sentir o peso do que vem. Porque aí eu ia fazer a minha progressão de raciocínio, né? A virada de chave está exatamente naquilo que eu defini como clímax, o meu desenvolvimento, tá ok? Falei para vocês aqui em cima, ó, que o meu desenvolvimento e clímax seria o verso 33. O verso 33 é esse aqui, ó. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Eu sei,
E eu, quando li esse versículo, também achei meio sem sal. E confesso que no livro que eu li, o autor me ajudou muito a entender isso aqui. Mas eu também usei uma outra ferramenta que todo pregador deve usar. Que está exatamente aqui. Nesse ponto, pessoal, é muito importante ressaltar, lembrar a importância do pregador ter Bíblias em versões diferentes. Se você é pregador, só tem uma versão da Bíblia, me desculpe, o seu entendimento sobre os assuntos bíblicos ele vai ficar bem limitado. A minha Bíblia, por exemplo, é a Almeida Revista e Atualizada. Bíblia de estudo, grossinha, que eu gosto, que eu conheço, que eu amo. Porém, a versão NVI, que não é uma versão que eu goste muito para leitura, ela me ajudou muito a entender esse texto. Eu gosto da NVI, mas eu gosto da NVI para isso, para comparar o texto da NVI com o texto da minha ARA, né? E ter uma melhor interpretação do texto da ARA, porque eu gosto, né? Eu sou né, crente há algum tempo, então eu gosto daquelas traduções mais antigas, aqueles versículos que a gente grava de cabeça, e a gente não tem o versículo da NVI, a gente tem o versículo lá da ACF, da ARA, das traduções mais tradicionais. Só que esse texto na NVI, ele clareia muito. Olha o que está escrito na NVI, versículo 33. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois. Cara, olha o que Jó está falando. Jó ele chegou num beco sem saída. Não dá. Se eu tentar argumentar, se eu tentar fazer alguma coisa, não vai dar certo. Mas, cara, se tivesse alguém que fizesse o meio de campo entre eu e Deus, você já tá ligado onde eu vou chegar, né? É aqui que eu queria chegar desde a minha introdução. Se houvesse alguém, sabe, que fizesse essa, agora eu vou usar o termo, essa mediação entre eu e Deus, poxa. Aí ele continua nos versos que eu vou usar na minha conclusão. Alguém que afastasse de mim a vara de Deus. E aí vara você sabe que tem aquela conotação de juízo. Para que o seu terror não me assustasse, então eu falaria sem medo. Olha aqui a conclusão de Jó. Mas esse não é o caso. Ah, pregador, isso aqui é como se fosse uma bolinha de vôlei, né? Que o cara levanta assim, ó, lá na fita para você. E você, ó, corta. Ou no meu caso, né, futevôlei, eu gosto mais de futevôlei. O cara levanta na fita e você escolhe onde vai jogar. Gente, isso aqui é bom demais. Olha o que já está falando. Esse não é o caso. Ai, papai. E algumas anotações que eu fiz aqui. Jó estava suplicando por um mediador que fosse capaz de dialogar com o homem e com Deus. Você sabe que uma das características do mediador é que ele tem entrada em ambas as partes. O mediador, ele é alguém que consegue se comunicar com os dois lados e ele está ali justamente para provocar a reconciliação. Se existe a necessidade de um mediador, é porque o relacionamento foi quebrado e agora uma terceira parte é chamada para restaurar esse relacionamento. Essa é a função do mediador. E aí, qual é a doutrina da qual nós estamos falando? Cristologia. Nosso querido e amado Jesus Cristo. Mais especificamente das duas naturezas de Cristo. Isso é algo bom demais para abordar. Porque por que é que Cristo ele consegue ser? Ah, olha aqui, ó. Importante lembrar, né, que nenhum outro homem foi capaz de exercer esse papel devido à natureza pecaminosa. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Elias, todos eles tinham acesso limitado a Deus. Por quê? Porque eram homens assim como eu, você, assim como Jó, pecadores, né? Homens que, como diz lá no Isaías, né? Mas os seus pecados fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Homens que tinham essa matriz decaída de Adão. O único capaz de fazer essa mediação foi o próprio Jesus Cristo. Por quê? Porque ele era 100% homem e 100% Deus. Gente, olha que delícia de pregar isso. Olha que gosto de falar sobre cristologia,
sobre as duas naturezas perfeitas de Cristo, sobre a humanidade e a divindade subsistindo dentro da mesma pessoa. Colossenses 2,9 vai dizer, porque nele, em Cristo, habita corporalmente. Corporalmente está falando natureza humana. Toda a plenitude da divindade, ou seja, o homem e Deus em uma só pessoa, Jesus Cristo. E aí Jó lá atrás está falando, rapaz, se tivesse alguém capaz de fazer esse papel, essa mediação, e nós hoje aqui temos esse mediador. E como Paulo falou aqui, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E aí, pregador, você tem que explorar isso aqui ao máximo. Olha aqui, ó, Jó estava clamando por um mediador, como alguém que depositava todas as suas fichas em uma figura que ainda não era conhecida. Ele depositou sua confiança em Jesus mesmo antes de Cristo encarnar. E aí eu tenho conhecimento de um outro versículo que atesta esse fato. Eu amo esse versículo, Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E aí a gente já começa a pegar aquela introdução. Lembra que eu falei aqui? A minha introdução é derrota, a minha introdução é não tem. E aqui a gente já começa a virar a chave. Por quê? Porque existe a figura do mediador. Hoje esse mediador existe. E aí é importante, cara, porque se eu pego a minha introdução e propositalmente jogo a expectativa lá no chão, rapaz, agora eu vou pegar lá de baixo e vou subir. Tá me entendendo? Porque eu estou planejando isso desde o começo da minha pregação. Esse é o meu clímax, esse é o meu ápice. Não havia essa possibilidade nos dias de Jó. Tanto que Jó está suplicando. Se tão somente houvesse alguém que pudesse fazer essa mediação. Hoje existe alguém que pode fazer essa mediação. Mesmo que nós sejamos impuros, pecadores, imperfeitos, nós temos um Deus que é capaz de fazer essa mediação, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí partiria, não, assim, partiria para a conclusão, mas para deixar bem claro, ia gastar um bom tempo ali no desenvolvimento, porque tem assunto, tem bastante assunto. E aí aqui, ó, voltando ao texto base, o que já está dizendo? Que se isso fosse possível, ou seja, se houvesse um mediador, então ele falaria sem medo. Vamos voltar? Então falarei e não temerei. Ou na versão da NVI, cadê? Então eu falaria sem medo. Mas esse não é o caso de Jó. É o nosso caso. E aí isso me fez lembrar um bom texto de Hebreus que eu usaria também. Que é Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O trono, essa figura, né, Deus assentado sobre o trono, e até os reis da terra sentados sobre o trono, isso sempre foi visto como uma figura de juízo. Você lembra da rainha Esther? Ela se apresentou diante do rei sabendo que o rei poderia mandar executá-la. Você lembra de Neemias? Eu não posso aparecer triste diante do rei, porque esse local do trono sempre foi um local de juízo. Existe um salmo, não vou lembrar a referência aqui agora, que fala que o trono de Deus está firmado sobre a justiça. Só que ele manda na frente a misericórdia. Então essa figura de trono sempre foi uma figura de juízo. Só que olha o que o autor de Hebreus vai dizer, que hoje esse trono já não é mais o trono do juízo e o trono da justiça, apesar de ser. Vocês estão me entendendo?
A justiça de Deus, ela não é suprimida pela sua graça, mas a graça ela entra em cena. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. Ele vai colocar um elemento novo. Ele é um local de justiça, mas ele também é um local de graça. E aí, aquela situação, aquele cenário que Jó tanto queria, é o cenário que a gente tem hoje. E eu, particularmente, amo terminar o meu sermão usando uma ferramenta chamada comparação. E eu ia comparar muito a situação de Jó e a nossa situação hoje, trazendo a aplicação. Porque um sermão que não tem aplicação é um sermão deficiente. Então, olha aqui, ó. Para Jó, ainda não havia se manifestado o mediador, mas para nós, sim. Jó via o trono como o trono do juízo, como eu falei, como todos os homens sempre viram. Nós vemos como o trono da graça. Jó conclui dizendo, mas esse não é o caso. Para nós esse é o caso, essa é a oportunidade. E precisamos fazer um melhor uso dela, se aproximar, falar sem medo, nutrir o relacionamento, estar perto, estar próximo, lançar fora todos os elementos que promovem separação, fazer uso da figura do mediador, que é Jesus Cristo. Paulo até vai falar, né, que ele nos deu o ministério da reconciliação. Nós estávamos longe, agora estamos perto. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então a distância foi encurtada. E aí, pregador? Deixei aqui bem aberto, porque eu sei que cada um aqui vai ser direcionado de um jeito para poder fazer essa conclusão, tá bom? E quase terminamos. Por que eu falei que quase terminamos? Porque aqui eu terminaria o esqueleto do sermão. Só que depois disso entrariam duas etapas muito importantes, que são o capítulo 7 e o capítulo 8 do meu livro, chamado 8 Conselhos para Jovens Pregadores. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, você pode baixar gratuitamente e você vai entender o que eu estou querendo dizer com esses dois passos que eu começaria a fazer, que seriam super importantes. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreve aí no canal, deixa um like, deixa um comentário. Finge que eu falei o que todos os youtubers falam, beleza? E o recado vai estar dado. E até a próxima aula.